muita alegria. E nós, então, temos a alegria completa quando Deus nos fala ao coração. Queremos abrir as Escrituras no Salmo de número 31, os versos apenas de 1 a 8, hoje. Salmo 31, os versos de 1 a 8. O Salmo 31, os versos de 1 a 8, dizem da seguinte forma: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Se o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborrece os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conhecestes a minha angústia, a angústia da minha alma. Até aí, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Amado e todo-poderoso Deus, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa. É final de ano e podemos comemorar o Natal. Podemos dizer que a nossa alma se alegra pelo Salvador vivo, o Salvador que encarnou, Deus andando no meio dos homens. E o Senhor fez coisas maravilhosas e continua fazendo. Faz de novo, ó Deus, nessa noite, que cada um que adentrou ao Santo Templo tenha a certeza que o Senhor veio a este lugar e tratou com seu coração. Que cada um, ó Deus, que está aqui sentado, não volte para casa como veio para cá, mas que seja embalado pela certeza que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa cidadela fortíssima. Em tempos de angústia, de insegurança, de incertezas, Tu és o nosso refúgio. Sê conosco, ó Deus, fala-nos por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, por vezes nós temos visto filmes de crianças que têm casas na árvore. Você se recorda? E lembram que os meninos correm para aquele lugar sempre que eles estão tristes, com medo para resolver algo. E nós? Nós temos um local habitual, um local para colocar as ideias em ordem, onde nós possamos abrir o coração. Nós temos um lugar que nos permita ser nós mesmos, com as nossas falhas, defeitos, sem medo de rejeição. Você tem esse lugar. Sabe aquele lugar que você pode abrir a alma, você pode falar o que você precisa. Pois bem, o Dr. Davidson, comentando esse salmo, ele diz que é o salmo da aflição do inocente. Tanto Davi como Jeremias exprimem palavras de profundo lamento. Quanto lamento nós temos ouvido também nos dias hoje. Então eu vou pedir aos homens que abram, por favor, em Salmo 31, 13, já deve estar aberto, e as mulheres em Jeremias 20, 10. A Bíblia é um único livro, irmãos. Na cabeça de Deus não existe Novo e Velho Testamento. O Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. Então vocês verão o como é precioso ou é preciosa a unicidade bíblica. O Salmo 31, 13, os homens comigo e depois as mulheres em Jeremias 20, 10. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Jeremias 20, 10.
Então hoje nós veremos dos versos de 1 a 8, haja vista que a segunda parte seja só a extensão do pensamento desses 8 primeiros versos, onde a situação foi revertida por contemplação da fé que foi experimentada. Então hoje ficaremos no entendimento, por favor, primeiro, que o texto bíblico nos fale da aflição vista pelo prisma da fé. Aflição vista pelo prisma da fé. Porque, irmãos, quando Deus nos chama para ser cristãos, Ele não nos coloca numa redoma de vidro e diz que a partir dali nós não teremos mais problemas. Infelizmente, nos nossos dias existem algumas igrejas dizendo que venha para Cristo e todos os seus problemas estão resolvidos. O apóstolo Paulo tem dito à igreja, nos foi dado o privilégio de não só crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Então, irmãos, nós somos cristãos e como cristãos nesse mundo, nós passaremos por aflições. Creiamos naquele que venceu esse mundo. Pelo prisma da fé, nós temos a certeza de provas, mas nós temos a certeza maior de libertação. Essa é a nossa vida, uma continuidade de primeiro vem a luta, para depois vir a vitória ou as vitórias. Esses são os estágios, as etapas. Nós temos o como será. Nós sabemos como as coisas se desenrolarão, irmãos. Mas e o lugar para que nós encontremos forças? Nós temos o lugar? Então, se nós não sabemos como serão todas as coisas, nós temos um lugar para ir quando essas aflições nos atingirem. Onde é o lugar secreto para nós nos derramarmos? Para que nós nos abriguemos no esconderijo. O Salmo 91 que lemos na liturgia disse assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então esse é o lugar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Eu quero lhe chamar a dizer, portanto, para o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, o único Deus, hoje, agora e para sempre. Você dizer lá dentro da sua alma, só para você e Deus: Senhor, Tu és o meu esconderijo. Tu és o meu esconderijo. E aos Teus pés eu quero entregar o meu fardo. É na Tua presença que eu quero derramar a minha dor e a minha aflição. Eu quero entregar todas as minhas expectativas ao Senhor. Vamos aprender com o salmista a fazer isso, irmãos. Vamos aprender a fazer isso para sempre, diante das necessidades que hoje temos, que amanhã teremos e que depois teremos. Portanto, aprenda, o cristão tem um lugar para que na hora que vem o aperto, a dor, você se dirigir. O cristão tem um lugar para abrigar-se de tudo e de todos, em primeiro lugar, para rogar socorro e rápido. Versos 1, 2 e 3. Vamos ler juntos? Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por Tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás. O salmista começa com o que gostaria de aprender para sempre. Dizer com a boca cheia, com o coração transbordante: Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Tu és o meu refúgio. No Salmo 91, 14, nós lemos:
porque conhece o meu nome, porque a mim se apegaste, eu te livrarei. O salmista começa dizendo assim: Deus, eu não tenho outro lugar, eu só tenho o Senhor, Tu és o meu refúgio. E antes disso ele tem tanta audácia, como salienta John MacArthur. Sim, é que Davi disse: preste atenção, Senhor, à minha oração. Você poderia dizer: Senhor, preste atenção à minha oração. O salmista, então, pelo verso de número 1, porque Deus o tem como refúgio, ele tem Deus como refúgio, não seja ele envergonhado. É como se ele dissesse: Senhor, como eu só tenho o Senhor, como o Senhor é tão grande, tão poderoso. Mas tem algo mais aqui. Ele pede para ser livre, por quê? Pela justiça de Deus. Pela justiça do Senhor Deus. Você teria coragem de pedir: Deus, ouve a minha oração pela tua justiça? Ou você teme a justiça de Deus? Queridos, o salmista, no Salmo 7:8, ele diz assim: Senhor, julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Você teria coragem de orar assim? Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Olha, se for pelos seus méritos, você nunca vai poder orar assim. Mas se for pelos méritos de Cristo, Cristo é sim a nossa justificação, Cristo é a nossa justiça. 1 Coríntios 1:30, ele vai dizer assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo é a nossa justiça. Irmãos, ninguém se aproxima de Deus de per si, há um só caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se achega por mim, por outro, por outra. Ou o Senhor Jesus mente, ou a palavra de Deus não vale nada. Então existe um único caminho para se achegar a Deus, que é Cristo Jesus. Quem tem o Senhor Jesus diante de Deus está justificado. Você tem paz com Deus hoje? Os seus pecados estão pagos por Cristo Jesus? Comemoramos tanto Natal, irmãos. Que alegria, Natal, Natal, Natal. Quantos natais você já comemorou? O que é Natal? Natal é o nascimento do Salvador. Ele já é o seu Salvador? Quem tem o Senhor Jesus diante de Deus, tem. E quem tem Jesus pode orar, o verso 2. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, a minha cidadela fortíssima, que me salva. Você pode pedir até para Deus se apressar, quando estiver doendo muito. Senhor, dá-te pressa em socorrer-me. Você já orou assim? Você tem intimidade com Deus para poder dizer: Deus, está doendo muito, dá-te pressa em socorrer-me. Castelo forte, cidadela fortíssima que nos salva. Provavelmente o salmista está afligido por um inimigo e ele clama pela justiça de Deus. Você está ou já foi afligido? Você pode clamar tendo a certeza que o Deus Todo-Poderoso é o seu refúgio. Davidson afirma que os cristãos clamam porque podem fazê-lo e porque têm a certeza da intervenção divina. Nós cremos que podemos orar, que Deus vai nos ouvir e vai intervir. Você, quando entrou aqui hoje, você tem essa certeza que quando você clamar pela mediação de Cristo, Deus vai se inclinar e vai ouvir, e Ele vai intervir na sua história. Você tem um castelo forte? O Deus para sustentar e deixar o tufão passar? Rememore hoje o que você tem. Se você não tem, tenha. Busque a Cristo como
aquele que te justifica e aquele que te declara limpo, para a partir dali você dizer: Deus é o meu Pai e eu posso me refugiar nele. Em segundo lugar, o cristão tem um lugar para abrigar-se de tudo e de todos, para rogar-lhe que lhe livre das ciladas. Os versos 3 e 4, vamos ler juntos, por favor? Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás, tirarás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Irmãos, nesses dias de chuva, nós ficamos preocupados com as encostas, nesses dias de chuva nós ficamos preocupados com as enchentes, mas aqueles que habitam em cima de uma rocha estão tranquilos, em paz. Quem tem o refúgio, rememorando ou apossando dele, pode ter paz, a paz que diz o verso 3, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Como é que é mesmo o Salmo 120, o Salmo 23, 3? A tua vara e o teu cajado? Imagine-se tendo na frente uma imensa montanha, mas imagine algo que é mais bruto e intransponível do que a montanha, que é mais duro que a montanha, que é mais poderoso que a montanha. O verso diz assim: por causa do teu nome. Não existe nada mais poderoso do que o santo nome de Deus. Se Deus nos protegesse por algo, já seria muito grande, mas o compromisso que Ele tem com os seus filhos é pela fidelidade do seu nome. Ele empenhou a sua palavra. Números 23, 19, a Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, não o fará. Nós não servimos a um moleque. Nós não servimos a alguém que não tenha compromisso em honrar o que diz as Sagradas Escrituras. O que dizem as Sagradas Escrituras. Nós podemos honrar a Deus confiando naquilo que Ele nos disse. Mas o que você conhece da Escritura para dizer: eu creio? Jeremias 1,12, o Senhor diz para o profeta: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus não pode mentir. O seu nome é honrado e nele você pode e deve se refugiar. Crendo na honra do nome de Deus, do Deus fiel, que é o verso de número 4, ele está dizendo da seguinte forma: tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Irmãos e amigos queridos, aqui está a certeza de que esse Deus livra até os seus quando eles não conseguem ver. Livra-me da armadilha. Bom, se conseguiu ver, já não é mais armadilha. Quando você ora e diz assim: Deus, me livra de armadilhas, me livra daquilo que eu não consigo ver. Você acha que você consegue se proteger? Irmãos, vocês acham que cerca elétrica, que armas, que alarmes, circuitos de televisão protegem alguém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Crendo na honra do nome de Deus, nós podemos pedir: Senhor, livra-me daquilo que eu não faço nem ideia. Você tem esse Deus para dormir em paz? Refugie-se nesse Deus, porque Deus é uma fortaleza. Por favor, procure aqui no Salmo, quando o salmista diz assim: Senhor, sê para mim a minha rocha quando eu for perfeito. Sê a minha rocha quando eu merecer alguma coisa da tua parte. Procure no Salmo para mim.
Não, meus irmãos, nós não fazemos troca com Deus. Nós não temos o que dar em troca. Aquilo que pedimos a Deus é porque temos um Pai amoroso e gracioso. O Senhor Deus é a minha fortaleza, o Senhor Deus é o meu castelo, porque Ele é o Deus que me amou sem que eu saiba por quê. E um dia Ele prometeu que assumiria a minha vida se eu entregasse. Você já, então, entregou a Deus? Irmãos, nós temos vivido até aqui aquela questão, você ora e entrega, e daqui a pouquinho você está de volta. E a ansiedade está lá no vermelho, né? A ansiedade está lá no vermelho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais. Mas nós estamos trazendo de volta, nós estamos precisando confiar de verdade em Deus. O ano acabou. Será que você está precisando de retomar o privilégio de dizer assim, todas as vezes que o pensamento começar a te tomar por dentro, Deus é o meu refúgio. Será que você está precisando dizer lá para dentro do seu imo, Deus é o meu refúgio? Será que é isso? É hora de voltar atrás e começar um ano de uma forma que nós honremos de fato o Deus que dizemos ter, irmãos. Porque se somos cristãos, quando é que Deus falhou com algum de vocês aqui? Mas e por que nós temos dificuldade de confiar, irmãos? Deus, me ajuda a fazer do Senhor o meu castelo e a minha cidadela fortíssima. Em paz me deito e logo pego, porque só Tu, Senhor, me fazes. Irmãos, quantos estão tomando remédio para dormir? Quantos, irmãos? Será que nós estamos precisando voltar a ser crentes de verdade e, Senhor, eu vou dormir. O Senhor é o meu refúgio. Eu vou dormir. Em terceiro e último lugar, o cristão tem um lugar para abrigar-se de tudo e de todos, para testemunhar que Ele, de fato, é o Deus fiel. Versos 5, 6, 7 e 8. Vamos ler, irmãos, por favor. Verso 5. Nas suas mãos entrego o meu espírito, Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Aborrece os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Até aí, obrigado. MacArthur faz ver que a expressão nas tuas mãos é a total confiança. Sabe quando você chega para alguém e diz assim, olha, não vou mexer com isso mais não, está aqui, estou te entregando. Você confia em absoluto. Quem tem Deus diz assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, me conduz, Senhor. Você já fez isso? Eu parei, irmãos, de querer as coisas. Eu tenho orado e dito assim, Senhor, me faz querer aquilo que é a vontade do Senhor, porque isso é o melhor. Eu não vou ficar dando cabeçadas. Me faz querer aquilo que o Senhor quer. Bem, para quem entrega toda a vida, pode também entregar o que jamais morrerá, que é o Espírito, não é? Pois bem, nele há um refúgio total para o corpo, para a alma, para o espírito. Sabe quem repetiu essa frase, eu entrego o meu espírito? O Senhor Jesus, em Lucas 23, 46. Senhor, eu te entrego tudo, te entrego o meu espírito. O maior exemplo dessa igreja não é o pastor. O maior exemplo dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, filho de Davi, confiara em Deus para que no último momento ele entregasse o seu espírito.
Irmãos, eu me recordo de um pai no leito de morte, chamando os filhos, e ele chamou do mais velho para o mais novo e foi dizendo: meu filho, que Deus te abençoe, faça isso, 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 isso. E os filhos foram passando e ele foi dizendo a todos eles: meus filhos, que Deus te abençoe, até que o caçula chegou. E ele disse assim: meu filho, eu não tenho esperança de nunca mais te ver, mas que Deus tenha misericórdia da sua vida. Meu pai, mas que coisa horrível, o Senhor abençoou todos os meus irmãos e o Senhor falou isso comigo. Ele disse assim: filho, você não é servo de Deus por meio de Cristo Jesus. Eu não tenho a menor esperança de te reencontrar. Não, pai, agora, hoje, eu tomo uma atitude de me entregar completamente ao Senhor, o nosso Deus. Irmãos, a vida não termina aqui. Nós temos que entregar para Deus a vida aqui e o que há de vir, porque Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Mas quem é que tem o direito de pensar nisso? O verso de número 5, o salmista afirma que Deus o remiu. O que é remir? Padá, no hebraico, no verbo, no nifal, diz ser resgatado. Você sabe o que é ser remido, resgatado? Reverendo Dercy nos falou a respeito disso, irmãos. Ser remido significa alguém pegar a sua dívida e pagar por você. Cristo já pagou a sua dívida e você pode fechar os olhos hoje e dizer assim: Senhor, eu te entrego o meu espírito, eu sei para onde eu estou indo. Quem crê em Deus como seu refúgio tem a certeza também de vida eterna. Você tem? Porque você pode se ajoelhar diante de um ídolo, como diz o verso 6. Aborrece os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Por favor, você confia em Deus? É suficiente Deus? Diga como salmista: Senhor, eu não confio em mais nada, eu confio no Senhor. Verso de número 7, ele vai dizer: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Tem culpa que não pode ser aplacada? Você acredita que não existe jeito para alguma coisa que você tenha feito? Por favor, meu irmão, eu não vou fazer apelo, não vou trazer ninguém na frente no final desse culto, mas eu lhe pergunto: existe alguma coisa no seu coração que você diga assim: isso aqui não tem mais jeito, isso aqui ninguém resolve mais na minha vida? Existe um homem, irmãos, um carpinteiro em Nazaré, cuja especialidade é endireitar paus tortos, porque a cultura popular, ela disse assim: nasceu torto, vai morrer torto. Mas o Evangelho da Graça encara as pessoas e diz: o Senhor Jesus pode acertar a sua vida e a sua família. Eu confio em Deus para fazer isso por mim. Ao invés de se entregar a dizer para o diabo: você já venceu, eu não acredito mais que tenha jeito, entregue-se ao refúgio chamado Deus, para que Ele faça. Verso de número 8, ele vai dizer assim: não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. O lugar espaçoso, a rocha, a cidadela, o refúgio, o oásis e todos os lugares de alívio que podem ser descritos para o homem, passa por aquele que dá sentido junto ao Pai, por Cristo Jesus.
Não existe fé sem confiança em Deus, irmãos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Davi creu que não seria entregue ao seu inimigo, mas que ele seria firmado sobre uma rocha. Irmãos, nós estamos prestes a começar um ano de 2023. Como é que vai ser? Politicamente, economicamente, como é que vai ser, irmãos? Como é que vai ser? Senhor, Tu és o meu refúgio. Aconteça o que acontecer, Senhor, Tu és o meu refúgio. Aconteça o que acontecer, Senhor, Tu és o meu refúgio. Ninguém que dependeu de Deus ficou envergonhado. A vitória virá. Dependa de Deus. Espere nele. Vale toda a pena refugiar-se nele. Você quer viver a grande aventura da sua vida? Eu vejo jovens, sabe, irmãos? Jovem gosta de ser desafiado, de viver na adrenalina. E nós estávamos estudando sobre santificação, terminando os nossos cultos de quinta-feira. E eu disse uma coisa para os membros do estudo: se você está na chuva, é para si. Você é cristão? Ah, eu sou, pastor. Passou o cara do IBGE lá em casa, inclusive eu respondi para ele: eu sou cristão. Quem dera se fosse tão fácil assim. Você é cristão, meu irmão? Volte para casa hoje dizendo: o Senhor é o meu refúgio, eu confio em Deus. Nós estamos precisando de menos histeria no meio do povo dito evangélico, nós estamos precisando de menos gritos e mais ordem e mais confiança que o Senhor é o meu Deus, eu posso confiar nele. O cristão tem um lugar para abrigar-se de tudo e de todos. Em primeiro lugar, para rogar por socorro rápido. O cristão tem um lugar para abrigar-se, para rogar-lhe que Deus o livre das ciladas. O cristão tem um lugar para se abrigar de tudo e de todos, para testemunhar que ele de fato é o Deus fiel. E no final do ano, Russell Shedd, então, comentando esse texto para nós, ele afirma que esse salmo tem um clamor em 3 petições: livra-me, salva-me e guia-me. Aí no silêncio do seu coração: Senhor, livra-me, salva-me, guia-me. Está acabando o ano, Senhor. Livra-me, salva-me e guia-me. E todo cristão ora porque confia em quem está ouvindo os rogos. Nós oramos, irmãos, porque cremos num castelo forte, numa cidadela, numa rocha, numa fortaleza, num esconderijo. É tempo, irmãos, de nós orarmos por livramento, salvação e direcionamento. É tempo de nós orarmos declarando que o nosso Deus é o nosso castelo forte, sem retroceder. É tempo de nós orarmos dizendo que Deus é o nosso socorro. Para o que estiver vindo, o Senhor continua o mesmo. Deus é para nós o nosso livramento, o nosso esconderijo e o nosso socorro. Irmãos, nós vamos ter uma finalização de culto diferente. Eu vou pedir para que o diácono leve o microfone ao reverendo Dercy. O reverendo Dercy vai nos dirigir a Deus numa oração, pedindo que Deus seja o nosso esconderijo. Depois o microfone vai ser trazido para o reverendo Vitor. Ele orará dizendo que Deus há de ser o nosso esconderijo. E por fim, o reverendo Ricardo nos dirigirá dizendo: Senhor, sê para nós o nosso socorro. E depois ficaremos em pé e receberemos a bênção apostólica. Oremos, irmãos.